ao Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio 18 do Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. Eu sou o Luiz Carlos e conto com as participações do Paulino Neto e Carlos Júnior. Também estão conosco nos bastidores, cuidando da parte técnica, o Márcio Levi e a Eloneide. Você que está nos ouvindo na sua plataforma preferida, peço que se inscreva e assim será avisado quando o podcast entrar no ar. Lembramos que o nosso podcast tem 2 episódios por semana. Um na segunda-feira e outro na sexta-feira, sempre no horário de 20 horas. O nosso projeto Time Rei, ele pode ser acompanhado no site, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Tudo bem, Paulino Neto? Para mais um programa? Olá pessoal, mais um episódio, estamos aqui junto, episódio 18 já, campeonato chegando ao fim. E vamos lá para muito mais informação do que houve na última rodada e o que espera a gente na próxima rodada. E Carlos Júnior, tudo bem? Oi, tudo bom? Bom, comigo tá tudo bem, né? Finalizamos aí o mês de setembro, estamos começando outubro. Uma semana agora que passou bem movimentada na minha vida pessoal, mas que não vem no caso. Mas tudo bem, tudo tranquilo. E eu não poderia deixar de arrumar um tempo e participar do nosso podcast, né? Então é isso, tô bem animado. Os nossos jogos acontecendo de vento e polpa. Então vamos lá, vamos para mais um programa. E chegamos ao mês de outubro e mais próximo estamos do final do nosso campeonato virtual. Nesse domingo, dia 4, nós vamos realizar a 14ª rodada de 16. Portanto, depois desse domingo, faltarão apenas 2 rodadas para que a gente possa conhecer qual é o time soberano em jogos amistosos no maciço de Baturité, tanto no naipe de aspirante, como também de titular. Campeonato Virtual Aspirante. Então, os placares dos jogos de domingo foram os seguintes: Agrovilha de Aracoiaba 0, Peñarol de Redenção 1, Atlético de Capistrano 1, Mondego de Baturité 0, Bairro Central de Aracoiaba 3, Arisco de Aracoiaba 1, Boca Júnior de Capistrano 0, Garotos da Vila de Capistrano 0, Uruá de Barreira 1, Cruz de Barreira 1, São Rizal de Ocara 4, Mocoré de Ocara 2, Jamacaru de Barreira 3, Novo Horizonte de Redenção 4, Putiú de Capistrano 1, Flores de Baturité 1, Lagoa Comprida de Ocara 3, Planalto de Morada Nova 2, Fazenda Velha de Itapiúna 0, Jaguarão de Aracoiaba 0, Bolas de Cima de Ocara 1, Lagoa do Serró de Ocara 0, Portuguesa de Redenção 1, Lagoa Danta de Redenção 1, Santo Antônio de Capistrano 5,
Nacional de Aratuba, 2. Jordão de Baturité, 0. Bom Jardim de Baturité, 1. Velozes de Barreira, 1. Vila Nova de Redenção, 2. Caninhas de Aracoiaba, 0. Chapada de Aracoiaba, 0. Lagoa Bonita de Ocara, 3. Lagoa do Velho de Ocara, 1. Novo Gama Croatá, 2. Boa Fé de Redenção, 2. Itãs de Itapiúna, 3. Barcelona de Capistrano, 4. São José de Redenção, 0. Real São Francisco de Acarape, 3. Encosta de Aracoiaba, 0. Pedra Branca de Aracoiaba, 0. Arroz de Barreira, 2. Novo Planalto de Barreira, 1. Mutirão de Aracoiaba, 3. Raposa de Baturité, 2. União de Capistrano, 0. Força Jovem de Capistrano, 0. Novo Madureira de Baturité, 1. Novo Corinthians de Aracoiaba, 0. Carqueja de Capistrano, 5. Palmeira de Capistrano, 1. E Santa Rosa de Caucaia, 3. Atlético Anassé de Caucaia, 0. Bom, e o top 10 dos aspirantes ficou assim. Em primeiro lugar, Vila Nova de Redenção, com 67 pontos, em 13 jogos e 11 vitórias. Em segundo, nós temos Barcelona do Capistrano, também com 67 pontos, 13 jogos, mas com 10 vitórias. Em terceiro, Boca Juniors de Capistrano também, com 61 pontos, em 13 jogos e com 9 vitórias. Novo Horizonte de Redenção está na quarta posição, com 59 pontos, 13 jogos e 8 vitórias. Em quinto, tem União do Capistrano, com 56 pontos em 13 jogos e 9 vitórias. Em sexto, temos o Penharol de Redenção, com 54 pontos, 13 jogos e 8 vitórias. Em sétimo, Atlético do Capistrano, com 49 pontos, 13 jogos, 7 vitórias. Em oitavo, Lagoa do Velho de Ocara, com 44 pontos, 12 jogos, 7 vitórias. Em nono, Atlético Anassé de Caucaia, com 44 pontos, 12 jogos, 6 vitórias. E em décimo, fechando nossa lista, temos o Garotos da Vila de Capistrano, com 44 pontos, em 13 jogos e 5 vitórias. Então, depois dessa rodada, teve algumas movimentações na tabela, mas não na parte de cima. A liderança manteve pelo Vila Nova de Redenção, continua com 67 pontos, empate com o Barcelona também com 67 pontos, e seguido pelo Boca Juniors, 61 pontos. Vila Nova de Redenção, Barcelona de Capistrano e Boca Juniors também de Capistrano. Agora quem encostou agora em quarto foi o Novo Horizonte de Redenção, que ultrapassou a União de Capistrano. O Novo Horizonte agora o quarto, Novo União Capistrano fica em quinto. Quem também ganhou posições na tabela e estão nas respectivas posições é o Penharol de Redenção em sexto, o Atlético de Capistrano em sétimo, Lagoa do Velho de Ocara em oitavo, o Atlético Anassé de Caucaia em nono e o Garotos da Vila do Capistrano em décimo. Quem teve essa queda, quem caiu muito foi a Carqueja, sendo ultrapassado por esses times. Carqueja de Capistrano. Bom, e falando agora dos artilheiros, dos aspirantes, vamos passar a nossa lista aqui, hein? Com 20 gols, encabeçando a nossa lista, nós temos o jogador Rafael, do Lagoa Dantas, de Redenção. Com 16 gols, nós temos Lelé, do Arisco, de Aracoiaba. Com 16 gols também, nós temos o Meira, do Vila Nova de Redenção. Com 10 gols, nós temos o Adiel, do Atlético de Capistrano. Também com 10 gols, nós temos o Gabriel, do Tiradentes de Redenção. Também com 10 gols, nós temos Gilmar, do Lagoa do Velho de Ocara. Com 10 gols, ainda temos Lucas, do Arisco de Aracoiaba.
E fechando a nossa lista com também 10 gols, nós temos o outro Lucas, só que esse joga no Jaguarão de Aracoiaba. E falando sobre os melhores goleiros, nós temos se destacando o goleiro do Barcelona de Capistrano. Ele toma 0,62 gols por partida. O Atlético de Capistrano tem uma média de 0,77. O goleiro do Boca Juniors de Capistrano também tem uma média de 77, igual o goleiro do Vila Nova de Redenção. Então, com média de 0,77, nós temos os goleiros do Atlético Capistranense, Boca Juniors de Capistrano e o Vila Nova de Redenção. O goleiro da Carqueja de Capistrano e mais o goleiro do União, também de Capistrano, eles têm uma média de 0,85. Ou seja, esses goleiros, eles tomam menos de um gol por partida. E aqui a gente vê que os melhores goleiros, as melhores defesas dos times, estão nos times de Capistrano. Somente o Vila Nova, que é o líder do campeonato, ele está entre os 6. 5 são de Capistrano e 1 Vila Nova de Redenção. Após o encerramento dos nossos campeonatos virtuais, devido ao tempo que está corrido, nós estaremos iniciando a Copa Time Rei Natal, que já é bem tradicional entre os times que participam do projeto Time Rei. O primeiro evento nós fizemos em 2018 e o campeão foi o Guarani de Capistrano. Nessa final, o jogo foi confronto direto. Foram 2 jogos e o jogo final foi na localidade de Boqueirão de Capistrano. E no jogo empate, o Guarani, por critério de regulamento, ele se tornou campeão, tendo como vice o Juventude de Capistrano. Já em 2019, a disputa foi como sendo o que a gente faz no campeonato virtual, onde os times marcam seus jogos, aonde quer e contra quem quer, respeitando o regulamento na exigência da quantidade de jogos fora. E o vencedor foi o time Cruz de Barreira. E o campeão no aspirante foi o Juventude de Capistrano. Para a disputa de 2020, nós estamos desenhando do seguinte modo: os times que se inscreverem, eles serão separados por chaves. Nós teremos as chaves do Maciço Leste, que serão os times de Aracoiaba, Alcara, Barreira, Redenção e Acarape. E teremos a chave do Maciço Oeste, que compõe Baturité, Capistrano, Itapiúna, Aratuba. Os times da Serra, caso queiram participar. A fase classificatória vai ser do modo do campeonato virtual. O time marca o seu jogo, contra quem, aonde quer, respeitando a exigência do percentual de jogo fora. E aí o campeão de cada chave, ou seja, o campeão do Maciço Leste contra o campeão do Maciço Oeste, farão a disputa final em um campo neutro, confronto direto. Será bem interessante porque nós teremos um vencedor numa disputa de um jogo de 90 minutos. E, claro, saindo empate, a decisão será por pênaltis. Essa disputa será do mesmo modo, tanto aspirante como titular. As inscrições iniciou no dia 1º de outubro e vai até o dia 18. Nós pretendemos iniciar a competição no dia 25 de outubro e finalizar no dia 27 de dezembro.
Certamente o time campeão vai ter mais um motivo para festejar no final do ano. O convite para participar da Copa Time Rei Natal, ela é extensiva a todos os times que jogam os jogos amistosos de domingo e principalmente aqueles times que não veem uma valorização de seus jogos. Por ser amistoso, sem estar valendo nada, só na base da amizade, mas falta um ingrediente melhor para o final do jogo. Aquele comentário, né? Você, além de você comentar o seu jogo, você fica atento ao resultado do jogo, à classificação, os anúncios dos artilheiros. Então, o time rei proporciona isso. Além de valorizar os jogos de domingo, ele proporciona também uma boa resenha, né? E não só no domingo. Isso aí, essa resenha, ela pendura até o próximo jogo. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. E falaremos agora sobre o campeonato virtual titular. Campeonato virtual titular. No domingo, dia 27 de setembro, nós tivemos os seguintes jogos. Agrovila de Aracoiaba 1, Penharol de Redenção 1, Atlético de Capistrano 4, Mundego de Baturité 1, Bairro Central de Aracoiaba 3, Arisco de Aracoiaba 0, Boca Júnior de Capistrano 1, Garotos da Vila de Capistrano 0, Uruá de Barreira 4, Cruz de Barreira 3, Sorrisal de Ocara 2, Mocoré de Ocara 1, Jamacaru de Barreira 0, Novo Horizonte de Redenção 4, Putiu de Capistrano 1, Flores de Baturité 1, Lagoa Comprida de Ocara 2, Planalto de Morada Nova 0, Fazenda Velha de Itapiúna 3, Jaguarão de Aracoiaba 2, Bolas de Cima de Ocara 1, Lagoa do Serrote de Ocara 0, Portuguesa de Redenção 1, Lagoa Dantas de Redenção 1, Santo Antônio de Capistrano 0, Nacional de Aratuba 0, Jordão de Baturité 2, Bom Jardim de Baturité 3, Veloz de Barreira 1, Vila Nova de Redenção 3, Caninhas de Aracoiaba 1, Chapada de Aracoiaba 1, Lagoa Bonita de Ocara 0, Lagoa do Velho de Ocara 2, Novo Gama Redenção 5, Boa Fé de Redenção 2, Itãs de Itapiúna 0, Barcelona de Capistrano 0, São José de Redenção 2, Vila Real de Acarape 1, Encosta de Aracoiaba 1, Pedra Branca de Aracoiaba 3, Arroz de Barreira 2, Novo Planalto de Barreira 3, Mutirão de Aracoiaba 2, Raposa de Baturité 0, União de Capistrano 7, Força Jovem de Capistrano 1, Novo Madureira Baturité 1, Novo Corinthians de Aracoiaba 0, Carqueja de Capistrano 2, Palmeiras de Capistrano 0 e Santa Rosa de Caucaia 2, Atlética na Sé de Caucaia 3. Agora se liga na classificação, nosso top 10 dos titulares, hein? Em primeiro lugar, nós temos o Bola de Cima de Ocara, com 63 pontos em 13 jogos e com 11 vitórias. O Novo Horizonte de Redenção é o nosso segundo colocado, com 57 pontos em 13 jogos
e 8 vitórias. Em terceiro, nós temos o Chapada de Aracoiaba, com 56 pontos, com 13 jogos e 8 vitórias. Em quarto, Lagoa do Velho de Ocara, com 55 pontos, 12 jogos e 9 vitórias. Em quinto, nós temos o Atlético de Capistrano, com 55 pontos, em 13 jogos e 9 vitórias. Em sexto, Raposa de Baturité, com 54 pontos, em 13 jogos e 9 vitórias. Em sétimo, nós temos o Atlético Anansé de Caucaia, com 53 pontos, em 12 jogos e 7 vitórias. Em oitavo, Penharol de Redenção, com 52 pontos, em 13 jogos e 6 vitórias. Em nono lugar, nós temos o Cruz de Barreira, com 50 pontos, em 13 jogos e 9 vitórias. E em décimo, fechando a nossa lista, São José de Redenção, com 49 pontos em 12 jogos e 8 vitórias. E vamos lá, vamos ver o sobe e desce da tabela no time rei na categoria titular. O líder continua sendo o Bolas de Cima, que agora temos no Bola de Cima de Ocara. Agora temos novo vice-líder, o Novo Horizonte de Redenção. O Bola de Cima com 63 pontos e o Novo Horizonte com 57 pontos. A Chapada se manteve em terceiro com 56 pontos. Isso tudo porque a Raposa de segundo agora caiu para sexto. A Raposa continua com 54 pontos. E a Chapada se manteve em terceiro, sendo ultrapassada pelo Novo Horizonte, mas ultrapassando a Raposa. Quem encostou agora também foi a Lagoa do Velho de Ocara, que é o quarto. O Atlético de Capistrano se manteve em quinto. A Raposa caiu e agora é o sexto. Raposa de Baturité. O Atlético de Anassé subiu e agora é o sétimo. Atlético de Anassé de Caucaia. O Penharol de Redenção se manteve em oitavo. A Cruz caiu de sexto para nono, Cruz de Barreira. E o São José de Redenção agora aparece no nosso top 10. Agora a lista das melhores defesas, hein? Pegando aqui Lagoa do Velho encabeçando a nossa lista, com uma média de gols sofridos por partida de 0,75. Em segundo lugar, nós temos União de Capistrano, com uma média de gols sofridos de 0,77. O Garotos da Vila de Aracoiaba é o nosso terceiro colocado, com a média de gols sofridos por partida de 0,88. O Bolas de Cima é o nosso quarto colocado, e a média dele é 0,92 gols sofridos por partida. E fechando a nossa lista de 5 aqui, nosso top 5, nós temos Agrovila de Aracoiaba, com a média de gols sofridos por partida de 1 gol. Esses são os nossos top 5 de melhores defesas. E agora eu vou falar sobre os melhores do mês. O nosso campeonato, ele tem essa parte, ele tem essa etapa onde a gente premia os times que se destacam no mês. No mês de setembro, nós tivemos 3 rodadas. O nosso campeonato virtual reiniciou no segundo domingo de setembro. Então, nós tivemos vários times que se destacaram. Por exemplo, Novo Horizonte de Redenção, Atlético Anassé de Caucaia, Lagoa do Velho de Ocara, São José de Redenção e a Chapada da Aracoiaba foram os 5 melhores do mês. Sendo que usando o critério de gols, o time melhor do mês considerado, e por isso vai receber uma lembrança do projeto Time Rei, foi o Novo Horizonte de Redenção. Ele fez 3 jogos, venceu todos os 3 e os 3 foram fora. Um time que se destacou muito, e parabéns ao Atlético Anassé de Caucaia, ele também fez 3 jogos, os 3 foram fora e foram 3 vitórias. Lagoa do Velho de Ocara também fez 3 jogos, sendo que foi 2 vitórias fora e 1 em casa. O São José foram 3 vitórias, mas foram as 3 em casa. E a Chapada de Aracoiaba, ela conseguiu 2 vitórias fora e 1 empate, também fora.
Então, nesse momento, a gente tem que parabenizar esses times. E os nossos artilheiros, com 17, é uma disputa à parte aqui, bacana, legal de se acompanhar. Com 17 gols, Doquinha, do Penharol de Redenção, seguido muito de perto pelo Valdeir, do São José de Redenção, com 16 gols. Com 14 também a cola o Ué, do Tristões de Aracoiaba. Com 12 temos o Newton da Lagoa do Velho e o Van do Novo Horizonte. Com 11 o Marquinhos da Raposa. E com 10 gols temos um empate com 4 atletas. Daniel de Cruz de Barreira, o Pequeno do Bolas de Cima, o Rafael Raposa do Arroz de Barreira e o Rogério da Chapada de Aracoiaba. E então, os nossos próximos jogos, a gente tem novo Gama de Redenção recebendo o Arroz de Barreira, um duelo time-rei. O Jaguarão de Aracoiaba recebe o Bairro Central de Aracoiaba, outro duelo time-rei. E o Lagoa Comprida de Ocara recebe o Novo Santos de Ocara. O Juventude de Redenção recebe o Arisco de Aracoiaba. O Cruzeiro de Quixadá recebe o Guarani de Quixadá. O Pai João de Aratuba recebe o Barcelona de Capistrano. O Olho d'Água de Redenção recebe o Novo Horizonte de Redenção. O Lagoa Dantas de Redenção recebe o Passagem Molhada de Barreiras. A Portuguesa de Redenção tem um duelo em casa contra o Penharol de Redenção. O Coritiba de Caucaia recebe o Atlético Anassé, também da Caucaia. O Agrovila de Aracoiaba recebe o São João de Aracoiaba. O Uruá de Barreira recebe o Velozes, também de Barreira. O São José de Redenção recebe o Renascer de Redenção. Atenção no jogo aí do Novo Horizonte de Redenção, que joga em casa, joga fora de casa. Eles podem ser o nosso novo líder, dependendo do jogo do Bola de Cima, que vai jogar em casa. E o Carlos Júnior vai passar pra gente aí o restante da tabela. E continuando aqui, nós vamos ter em Capistrano, Madureira de Capistrano contra Atlético, também de Capistrano. Em Ocara, nós teremos Bola de Cima de Ocara contra Serrote, também de Ocara. Em Capistrano, nós ainda teremos Garotos da Vila de Capistrano contra Real Madrid de Baturité. Ainda em Capistrano, teremos o Putiú de Capistrano contra o Jardim de Baturité. Em Ocara, será o jogo entre Salgadinho de Ocara contra Lagoa do Velho, também de Ocara. Em Barreira, irão jogar Cruz de Barreira e União de Redenção. Em Ocara, novamente, teremos o jogo entre Novo Horizonte, de Ocara, contra Mocoré, também de Ocara. Em Redenção, teremos o Vila Nova de Redenção contra o Juventus de Acarape. E, por fim, teremos em Aracoiaba, jogando Varjota de Aracoiaba contra Chapada, também de Aracoiaba. E completando a lista de jogos para esse domingo, dia 4, valendo pela 14ª rodada do time rei, em Capistrano, Pesqueiro de Capistrano versus Carqueja de Capistrano. Também em Capistrano, União de Capistrano versus Massapê de Itapiúna. E em Baturité, o Rio Branco, que é da comunidade da Oiticica, versus Jordão de Baturité. Você está no Time Rei Cast, o podcast do Time Rei. No penúltimo programa eu dei destaque aos top 3, que foram os times que a cada rodada terminaram entre os 3 primeiros. Aí eu falei de todas as rodadas, né? Da primeira até a 12ª. Então vou dar uma lembrada só dessas rodadas que ocorreram depois da pandemia, quando retornou o campeonato virtual. Nós retornamos na 11ª rodada, né? Na rodada 11ª, terminou em primeiro Bolas de Cima de Ocara, em segundo Raposa de Baturité e em terceiro Mocoré de Ocara. Na 12ª rodada,
O Bolas de Cima de Ocara continua em primeiro. O Raposa de Baturité continua em segundo. Mas em terceiro já apareceu Chapada de Aracoiaba. Na 13ª rodada, o Bolas de Cima de Ocara continua em primeiro. Mas em segundo já apareceu o Novo Horizonte de Redenção. E em terceiro, o time da Chapada. O time rei é bem interessante. Ele faz o campeonato virtual. Dentro do campeonato virtual nós temos um mini campeonato, que é o melhor do mês. E nós também temos a liga. A liga ela é formada onde no município nós temos mais de 8 times participantes. Então, uma das ligas que nós temos, na modalidade aspirante, é em Aracoiaba. Falando da Liga Aracoiaba Aspirante, nós temos em primeiro Chapada, 44 pontos, Arisco, 41 pontos, Agrovila, 35 pontos, Jaguarão, 33 pontos. Em sequência, temos Garoto da Vila, 21. Tristões, com 13. Novo Corinthians, com 11. E o Bairro Central, com 34 pontos. O Bairro Central está em último lugar por não respeitar o percentual no mínimo, de jogos fora. Outra liga que temos é a Liga Capistrano, aspirante. Em primeiro nós temos o Barcelona com 67 pontos. Em segundo, Boca Juniors com 61. União com 56. O Atlético Capistranense 49. Garoto da Vila 44. Rio Verde 33. O Putiú com 22 e Carqueja com 54 pontos. Carqueja está em último também por não respeitar o regulamento no tocante a jogos fora. E falando em titular, nós temos a Liga de Aracoiaba. Foi o único município que nós tivemos mais de 8 participantes. Nós temos em primeiro Chapada, com 56 pontos, Agrovila 48, Arisco 47, Tristões 37, Jaguarão 28, Garoto da Vila 25, Encosta 22, Novo Corinthians 8 e o Bairro Central com 29. Lembrando, o Bairro Central está punido por não respeitar os jogos, o jogo fora, o percentual de jogo fora. Então, pessoal, o time da Chapada de Aracoiaba, ele está disputando o troféu de vice-campeão do campeonato virtual titular. Ele está disputando a taça de campeão da Liga Aracoiaba Aspirante e da Liga Aracoiaba Titular. Além, claro, que poderá ainda ser beneficiado com o seu artilheiro e com o seu goleiro. Então, os times que participam do projeto Time Rei, ele tem inúmeras oportunidades de ser agraciado com troféus. Mas para isso ele precisa mostrar qualidade fora de campo e principalmente dentro de campo. Fora de campo é o modo como ele recebe os times, como ele quando sai para visitar, e dentro de campo é buscando sempre a vitória. E é isso aí, pessoal. Agradecer a vocês, os recordes que a gente está batendo de visualização. A gente faz para vocês, então depende muito do que vocês escutem a gente. Brigadão, a gente se vê no episódio 19. Bom, pessoal, é isso. Agradeço demais mais uma vez estar aqui. Peço a todos que
estão nos ouvindo, que não deixe de curtir, é muito importante pra gente. Deixa seu like, compartilha, comenta, fala com a gente, né? Interage, é muito importante pra gente. A gente de verdade quer ouvir a opinião de vocês. Esse projeto é um projeto feito com muito carinho para vocês. Então é importante a gente ter esse feedback. Bom, ao Paulinho e ao Luiz Carlos, eu tenho que agradecer mais uma vez, né? Estaremos juntos no próxima semana no nosso outro episódio. É isso, boa semana a todos, com cuidado. A pandemia não passou ainda, hein? Não esquece. Todo cuidado ainda é pouco. Notícias boas de vacina aí já dando certo, mas não vamos esquecer da pandemia, né? É isso, pessoal. Tchau, tchau. E assim, nós chegamos ao fim desse episódio. Estaremos de volta no episódio 19. Miguel, e o time rei? Eu amo o time rei. Segunda-feira, 20 horas. Tchau, pessoal. Miguel, e o time rei? Eu amo o time rei. Esse é o Time Rei Cast, um canal de notícias e de valorização do futebol do maciço.